estava a dizer há bocadinho, por exemplo, numa situação de violência conjugal, por exemplo, em que uma mãe está no hospital com um filho, que foram os dois maltratados, nós acabamos por... Nós não temos acolhimento para a mãe e para a criança. Não é? Por exemplo, se nós formos chamados, se for a nossa instituição que é chamada a estar no hospital, nós temos que articular com as instituições que acolhem mães em casa-abrigo, por exemplo, ou tentar ver com aquela mãe outra possibilidade de acolhimento, por exemplo, um acolhimento familiar ou outra situação. Não é? Podemos articular com o colega do hospital ou com outros colegas e outros serviços. Aqui, normalmente, muitas vezes o que fazemos é com as pessoas construir fazer um mapa da rede. Porque é também muito importante, e acho que foi alguém aqui deste lado que há pouco falou, nos ATLs, é muito importante nós também, às vezes nós damos à intervenção um caráter muito institucional, não é? Porque hoje está tudo muito legislado, mas não nos esquecemos também que temos muitas vezes contar, que a rede informal é também uma potencialidade, que nós também temos que contar com ela, porque às tantas os recursos institucionais também estão muito esgotados. Não é? Exatamente. E utilizando estes instrumentos, por exemplo, o Ecomapa, que eu não sei se vocês conhecem, não é? Que é só assim umas redondelas, no meio está, portanto, a mãe e a criança, por exemplo, neste caso, depois tentar perceber à volta quem é que está mais próximo, porque normalmente as primeiras vezes que nós falamos com estas pessoas que estão muito assustadas, muito vulneráveis nestas situações, nunca se lembram de ninguém, não é? Não sei, mas depois começamos, e neste caso falava com quem? E nesta situação quem é que procurava? E se precisasse de ajuda para transportar, acha que conseguia alguém? E então vão surgindo montes de pessoas que depois conseguimos construir a tal rede. Este tema é muito importante. Em termos de respostas no âmbito da equipa em família para crescer, o que é que nós fazemos? Portanto, a minha equipa é constituída por uma psicóloga e uma assistente social e nós temos, portanto, o aconselhamento parental que a Maria já falou, portanto, que é feito com uma grande, portanto, faz muito sentido nesta equipa haver este tipo de resposta. Nós temos individual e temos também com grupo de pais. Portanto, para além do treino, portanto, fazemos treino de pais, aconselhamento parental e grupos de pais. Os grupos de pais aparecem em termos de prevenção primária, como vos posso dar um exemplo agora de um jardim de infância de Évora. Peço desculpa. Fez um levantamento de várias questões que os preocupam, como, por exemplo, as crianças cada vez mais tarde usam Xuxa, as crianças só comem sopa passada, cada vez mais, até mais tarde, usam fraldas, têm muita dificuldade em ouvir o não, são muito dependentes dos pais. Portanto, estes foram alguns problemas que foram levantados pelas educadoras de um agrupamento de jardins de infância de Évora. E então, portanto, foi mais exaustivo do que isto que vos estou a dizer, estou-vos a dar alguns exemplos, e então pediu-nos para fazermos ações de sensibilização de pais para trabalharmos estas questões. Mesmo as questões das birras, portanto, ainda não aconteceu nenhuma situação de maltrato específica, não é? Às vezes acontece tipo uma estalada na cara ou um abanão maior porque não conseguem lidar com aquela birra. Mas ainda não há uma situação sinalizada em nenhum serviço nem em nenhum sítio. Portanto, isto é em termos de prevenção. Portanto, nós fazemos este tipo de ações, mas, por exemplo, aqui foi-nos pedido para fazermos, como havia vários temas, não é? A questão, por exemplo, de não haver regras, nem horários para dormir, muita dificuldade em que eles dormissem a horas, tipo às 9 da noite, há crianças que se deitam muito tarde e que depois chegam ao jardim de infância muito cansadas, que não conseguem, portanto, acabam de estar muito rebugentas, não é? E não estão bem, dormiam mal.
Portanto, isto foi tudo, estas questões que foram levantadas e que nós depois fazemos estas ações de sensibilização. Por exemplo, deixa-me só interromper, por exemplo, na área do abuso sexual, vamos ter agora, no âmbito de uma iniciativa que temos em Évora, que é a 5ª Semana da Prevenção dos Maus Tratos Infantis, vamos ter uma ação de sensibilização dirigida aos pais, o tal pai que ainda não está sinalizado, sobre, por exemplo, as novas formas de abuso sexual através da internet. Pronto, esta questão nova que já não vai sendo tão nova, não é? Dos predadores sexuais, como é que atuam, como é que nos protegemos. Isto é um exemplo e que todos os pais podem assistir, não só os pais em que já aconteceram algumas situações. Qualquer comunidade em geral que tenha interesse sobre este tema, que tenha filhos, não é? No fundo é um pouco assim, qualquer pai que tenha um filho e com acesso ao computador, naturalmente, que é convidado a participar nesta ação. Peço desculpa, Elsa. Não, podemos ir falando assim, dando alguns exemplos das duas equipas. Sim, até por exemplo, no grupo de pais, na equipa do Quebrar do Silêncio, tivemos o ano passado um grupo de pais/cuidadores, porque muitas vezes estas crianças não estão com os pais, estão com outra pessoa de referência, pode ser um avô, pode ser um tio, pode até ser uma pessoa idónea, para grupo de pais, cuidadores de crianças, neste caso era de adolescentes vítimas de abuso sexual infantil. Isto porquê? Porque na nossa casuística havia um grande número de adolescentes que tinha vivenciado situações de abuso sexual infantil e com sequelas, as quais estes cuidadores e na nossa intervenção individual fomos percebendo que havia aqui muitas questões que eram comuns, porque estávamos a falar de adolescentes que tinham sido vítimas de abuso sexual e que havia aqui questões com as quais estas pessoas não conseguiam lidar. Às vezes, muito mais do que no acompanhamento individual, resultará o acompanhamento em grupo, que também é uma modalidade de intervenção que nós privilegiamos. Portanto, a partir do momento em que identificamos um certo número de casos em que aqui os problemas são os mesmos, aqui então a modalidade deixa de ser só individual e passa a ser também em grupo. Pronto, e somos nós quem dinamizamos, às vezes em conjunto com psicólogos, somos nós quem dinamizamos este tipo de grupos ou de ações de sensibilização. Uma outra coisa que a Elsa dizia há pouco em relação ao diagnóstico, em situações de emergência, não se esqueçam nunca que o diagnóstico não é um ato único, nem isolado. Portanto, este diagnóstico aconteceu ali, acontece em situações de crise, não é? Mas não é fechado, por isso, claro, e quando nós falamos aqui em sessões de aconselhamento parental, é sempre também uma perspectiva de ir diagnosticando o que é que são. Exatamente, da avaliação das competências parentais também, não é? Que é outra das coisas que nós fazemos. Para além, nós normalmente faz-se uma avaliação das competências parentais, primeiro, não é? Nós temos instrumentos de avaliação das competências parentais que utilizamos, escalas de avaliação das competências parentais, e depois, a seguir ao diagnóstico, não é? Nós vimos qual é que é a melhor resposta para aquela situação. Se é aconselhamento parental individual, se é integração em grupo, por exemplo. Depois, em termos de intervenção secundária, posso-vos dar um exemplo também de um grupo que nós desenvolvemos desde o ano passado, por exemplo, um grupo de mães e bebés. Nós temos que, portanto, são situações em que estes bebés não foram sinalizados, portanto, não têm medida de promoção e proteção, mas que já há um historial de negligência e maus tratos por parte da família dos pais, por exemplo, em que as mães já tiveram processo de promoção e proteção. Portanto, a ideia é que estas crianças não venham a ter, e por isso também esta prevenção. É um bocadinho diferente da prevenção primária, não é? Porque a prevenção primária não sabemos se aconteceu ou não. Neste caso, já aconteceu nas famílias, portanto, destes pais. Estas crianças ainda não foram sinalizadas, mas a ideia é para que não sejam. Normalmente são com mães muito jovens, portanto, mães adolescentes ou mães muito jovens, 18, 20, portanto, temos
temos mães com 16, 17, 18, 19, 20.